Olá, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que eu estava falando, certo? Então, vamos lá. Ó, nesse Que trechinho página aqui... você tá? Oi? Que página você tá? 132, lá embaixo. Ok. Suscetibilidade aos processos evolutivos. Então, quando eu pedi 132, pessoal, vocês podem destacar que a partir daqui, ó, a partir daqui. Então, o que é importante vocês prestarem atenção aqui? A parte de seleção natural, lembrando que dentro do conceito seleção natural, nós temos seleção artificial, camuflagem, mimetismo, isolamento reprodutivo, isolamento geográfico, tudo isso é importante vocês lembrarem de Darwin e Lamarck. Tudo bem? Ô, Pro, mas como assim? Aqui ele está dando uma pincelada. É o único conteúdo que nós temos mais no caderno, naquelas explicações, tudo do que nessa parte aí do livro. É o único conteúdo, certo? Que eu destaquei bem mais para vocês quem foi Darwin, quem foi Lamarck. Aí depois nós vamos para a página 130, marque essa página e marque a 133. Também, gente, a classificação biológica, importantíssima, né? Aqui tem tudo no livro. O que é reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, tá? Então, conhecer o reficofage, conhecer o que é cada um, entender o porquê que a nomenclatura é binomial, ela é binomial por causa do gênero, espécie, tá? Conhecer como são classificados, como se escreve um nome científico, qual é o primeiro nome, ele indica o quê, que é o gênero, o segundo nome indica o quê, que é a espécie. Então, toda essa parte da página 133, 134 e 135 cai, tá, pessoal? Por quê? Porque a parte de taxonomia, classificação de Linneu, tudo que a gente discutiu em sala de aula. Vocês fizeram uma pesquisa sobre isso, vocês conseguiram classificar um animal, alguns classificaram vegetais também. Pro, vai cair regras da nomenclatura? Então, sim, toda essa parte de Linneu, reficofage, o que é cada nome, por que é binomial, toda a parte de Linneu, tá? Então, assim, parte bem conceitual de Darwin, Lamarck e classificação de Linneu vai cair, tá bom, gente? Tudo bem? Por que é escrito em latim, olha lá. Toda a parte, tudo aqui, gente, tudo tem no livro, tudo. Vocês podem olhar aqui, ó. As regras de nomenclatura, quando é digitado é itálico, quando não está, quando é manuscrito é o grifado ininterrupto, toda essa parte cai, certo? Que está aqui na página 136. Então, todas essas partes, todas essas páginas vocês devem marcar. Tudo bem? Até aqui. A 137 é só explicando os reinos, então a gente pula e nós vamos lá para a página... Não vai cair, Pro? Não. É porque só está falando quais são os reinos, então não, tá bom? Aí nós vamos lá para a página 146. Pulam os exercícios. Entramos em grupo, acho que o grupo 5 já, capítulo 8, tá? Aí nós vamos lá para a página 146. Aí sim, gente, conceitos de abiogênese, biogênese, o experimento de Red, toda essa parte aí, é importante estudar, certo? Tudo bem? Aí sim. Aí, essa é a página 146. Aí nós não vamos ficar discutindo. Eu percebi que vocês entenderam bem o que Needham, o que Spallanzani acreditava, que é a teoria da abiogênese. Vocês não vão precisar decorar a experiência de Needham e Spallanzani, por mais que eu tenha percebido que vocês sabem essa parte, né? Aí nós vamos... Então, essa parte não precisa, Pro. Não precisa decorar essa ordem de Spallanzani, não precisa. Aí nós vamos lá para a página 150. Tá? Biogênese é mais o conceito. Aí nós vamos para a página 150. Esta parte também. Você tem que saber o que é panspermia cósmica, entender o que é essa hipótese, né, da panspermia, conhecer a teoria da evolução química, que é a evolução que nós estudamos desde o ano passado, todo aquele processo de agrupamento de moléculas e tudo mais, formação de coacervatos, toda essa parte aí, certo? Então, essa página 150, deixa-me ver se acabou. Sim, é até a página 150.
Ah, Bruno, não vai cair sobre DNA e RNA? Ainda não, nessa parte não. A última parte da prova é até a página 150. Certo, gente? Pessoal, essa prova eu vejo como uma prova assim. Se vocês entenderam o conteúdo, se vocês entenderam os conceitos, principalmente porque é um conceito que, se você prestar atenção no exemplo, você lembra do conceito, né? Então, por exemplo, isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo entra naquela parte de eles não podem se reproduzir mais. Ô, Paulo, é o grupo 4, tá? Grupo 4. Professora, Oi, Pedro. o que é sistema, calma aí, isolamento reprodutivo? Então, lembra lá que nós vimos toda a parte de Darwin, o isolamento reprodutivo é aquela característica onde, por algum motivo, a gente até deu o exemplo da Pangeia, os seres vivos se separaram. Por algum motivo, sei lá, uma inundação, a mesma espécie, elas se separaram, isolamento geográfico. A partir deste momento, cada uma teve que se adaptar num ecossistema, mudaram características. Quando elas se encontrarem novamente, elas não serão mais da mesma espécie. E a partir deste momento, elas não podem reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, esta característica é o isolamento reprodutivo. Certo? Então, toda essa parte de seleção natural, os mais aptos sobrevivem, eles se escondem no ambiente, que é a camuflagem, ele finge ser venenoso, que é o mimetismo. Toda essa característica é para ele tentar sobreviver. Só um minutinho, Sofia, a Pro já fala. Ele tentar sobreviver. Então, está tudo dentro das características de Darwin. Certo, gente? Tudo bem? O Alan, essa matéria é muito... é isso que eu falei, a prova, se você entender os conceitos... O Alan está falando, estou desconfiada, essa matéria está muito fácil. Não é fácil, é uma matéria... Eu sou suspeita para falar, né? Mas, na minha opinião, é uma matéria que, se você entendeu a história, você leva tranquilamente, né? Eu tenho que estudar sistemas vivos? Sim. O que é o sistema vivo? É o nosso corpo, o funcionamento, a nossa célula está aberta, permitindo a entrada de proteínas, de substâncias importantes ao nosso organismo. Então, estudem até a página 150. Certo, gente? Então, é isso, tá? Prestem bastante atenção nas essa parte questões. de sistemas vivos e o DNA, essas coisas não vai cair? DNA e RNA, não. Não vai cair porque eu pretendo. Sistema vivo que está na página 150 também. Então, vamos dizer o seguinte, Helena, como eu marquei a página, eu não posso falar não, eu não lembro, sinceramente. Mas é importante vocês estudarem sistemas vivos. O que é o sistema vivo? Nosso corpo é aberto. Ele é aberto para receber todos os nutrientes, receber agentes externos. O nosso corpo é tão aberto que entra até vírus, bactéria e tudo mais, certo? É só isso o sistema vivo, sistema aberto. Pessoal, eu ia comentar um negócio, só um minutinho. É assim, ó, prestem bastante atenção nas questões de múltipla escolha. Porque muitas vezes eu tento assim, de todas as formas, deixar a questão bem clara para vocês, né? Então, o que eu quero? Não, Sofia, não entra nessa parte de hipótese autotrófica, eu acho que eu nem marquei essa página. Hipótese autotrófica, heterotrófica, deixa eu confirmar. Não, 151 eu não marquei, certo? É só até a 150. Então, pessoal, apesar assim, eu tento deixar as questões bem claras para vocês, porém, leiam com bastante atenção. Todas as questões de múltipla escolha, às vezes a gente... é a A. Leia. É assim, eu sempre comento, leia tudo, como eu faço com vocês na correção. Eu acho que é a A. Coloco mas eu vou ler a B, eu vou ler a C, eu vou ler a D. Certo? Para vocês terem certeza, prestem bastante atenção. Tudo bem? Alguma dúvida? Oi. Então, isolamento reprodutivo é a característica de não poder animais se reproduzirem, pois não são da mesma espécie? Isso. Aí, Pedro, o que aconteceu? O isolamento reprodutivo, ele fez com que estes seres adquirissem, eles eram da mesma espécie, eles adquiriram características diferenciadas para poderem sobreviver naquele ecossistema, certo? Vamos dizer assim, ele foi, de uma hora para outra, ele caiu num local onde ele tem que se alimentar de um alimento que ele não tinha essa aptidão. Ele foi transmitindo essas características aos seus descendentes.
certo? E quando ele se reencontrou com a espécie antiga, com a sua antiga espécie, ele já não podia mais se reproduzir. Mas se eles se reproduzirem, o que vai acontecer? Não gerarão descendentes férteis. Tudo bem, gente? Fechou? Ótimo. Então, se todos estão quietinhos, ótimo, tá? Então, assim, vamos para o reino Monera, né? Onde nós tínhamos parado. Só para relembrá-los, eu gosto de relembrar, gente, porque a gente pelo menos volta. Que livro? O livro, vou mostrar para vocês onde está, né? Mas já é lá no grupo 5. Gosto de mostrar, vamos lá. Nós já vimos essa espécie autotrófica, nós já começamos com microbiologia na aula passada, que eu conversei com vocês sobre Robert Koch, que era o cientista que estudava os micro-organismos. Aqui, ó, nós já vimos essa parte. Aí nós vimos também, eu comentei com vocês, que ele que incentivou a asepsia, né, nos hospitais, porque as pessoas entravam com infecção, uma unha encravada e morria com infecção generalizada. Então, Joseph Lister, o que ele fez? Ele fez com que começasse uma asepsia bacteriana melhor, né, nos hospitais e tudo mais. Então, nós já falamos sobre isso. Já falei com vocês de Arquea, página 135, e nós dividimos lá o reino Monera em domínio, né? Então, tem o domínio Arquea. Por quê? Porque são bactérias muito resistentes e elas possuem características bioquímicas e metabólicas que outras bactérias não possuíam. Então, por que não tira ela, não, vamos dizer assim, não monta um grupo para ela? Porque ela é procarionte, ela é unicelular, então ela ainda é Monera, certo? Aí nós dividimos lá em Arquea, em reino Monera e Eucária, que são aqueles seres que já começam a ser eucariontes. Nós já tínhamos falado sobre isso na aula passada. Aí, o que acontece? Hoje eu vou falar da página 136. Apesar de já ter falado da célula, eu vou dar uma relembrada no conteúdo. Tudo bem, gente? Suave aí? Então, vamos lá. Ó, eu separei algumas... Eu separei algumas imagens até da aula passada, só para nós relembrarmos. Então, a Júlia perguntou assim, então quer dizer que o Simba do Rei Leão não podia ter reproduzido com a amiga dele porque ele tinha se separado muito tempo e ele criou novos costumes? Se ele tivesse mudado as suas características, como que eu falo? As suas características internas, sim, mas o filme não mostra isso. Mostra que ele continuou a ser leão. Né? Agora, vamos dizer assim, ele teve que se adaptar num ambiente. Eu acho que se fosse analisar biologicamente, ele não poderia, né? Porque cada um viveu de uma forma. Ele comia larva, ele não comia junto com os bichinhos lá, amigos dele, ele não comia larva de dentro da árvore. Mudou totalmente a característica dele, né? E a namoradinha dele lá, não, ela caçava. Mas dentro do filme Rei Leão, eles puderam sim ter os seus filhotinhos. Certo? Mas se você pensar pelo lado biológico, você acabou com todo o romantismo do Rei Leão. Julia, por favor, né? Quer acabar com o filme? Né, Matheus? Quer acabar com o filme tão bonito? Vamos lá. Onde está, gente? Aqui. Tinha certeza que eu tinha aqui aberto todas as imagens para vocês. Tem que abrir de novo. Microbiologia, aqui. Então, o que nós já tínhamos visto, pessoal? Nós já tínhamos visto as bactérias. Então, eu comentei com vocês que as árqueas são bem resistentes. Aí eu tinha comentado o seguinte, que as bactérias, elas possuem membrana, possuem citoplasma e possuem núcleo. A diferença é que as bactérias, elas possuem uma parede bacteriana. E essa parede bacteriana, vamos ver quem lembra para que serve essa parede bacteriana. Falei na aula passada.
Para que serve a Serve parede? para dar mais rigidez para Muito célula? bem, Pedro, muito bem. Para dar rigidez à bactéria, né? Comentei até com vocês que a própria célula vegetal, ela possui essa parede também vegetal celulósica, né? Para dar rigidez ao vegetal. Só que olha lá, gente, o núcleo dela está totalmente disperso no citoplasma. Por isso que ela é chamada de procarionte, porque o seu material genético está disperso no citoplasma, certo? Algumas literaturas chegam a dizer que ela não possui núcleo. Eu sempre utilizo assim, ela não possui um núcleo organizado, porque o núcleo ela possui, né? Ela não possui a carioteca para envolver o núcleo, certo? Então tem esse embate aí em relação à bactéria. Tudo bem? Agora, nós paramos aqui, ó. Quando eu falei que as bactérias, elas eram classificadas de acordo com a forma. Foi aqui que eu parei. Então, assim, mas como a classificação? O nome dela, a nomenclatura da bactéria, ela é realizada através da classificação. Então, olha lá, quando elas são esferas, elas são cocos. Quando elas estão agrupadas, parecendo um cacho de uva, elas são estafilococos. Quando elas formam um filamento, parece uma filinha de cocos, é o streptococcus. Quando elas estão em duas, são os diplococos. Quando elas parecem uns bastões, né, que eles falam bastonetes, é o bacilo. Quando ela parece uma vírgula, é o vibrião. Quando ela parece uma espiral de caderno, é o espirilo, certo? Então, estes daí são os nomes que as bactérias recebem. Então, elas recebem o nome de acordo com a forma. Eu dei o exemplo na aula passada do Yakult, alguém citou, então é o lactobacilo vivo? Sim, né? É o Yakult aí, que tem os lactobacilos vivos, que são os bacilos do leite. Por isso que chama de lactobacilos, que são bactérias importantes para a nossa flora intestinal. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Podem falar. Que nós vamos entrar agora em reprodução. Então, vamos lá, pessoal. Como as bactérias se reproduzem? Essa reprodução nós já vimos quando nós falamos de reprodução assexuada. As bactérias, elas se reproduzem assim, ó, por bipartição ou cisciparidade. Então, o nome é bipartição ou cisciparidade, e estes descendentes, eles são idênticos ao seu genitor, eles são clones, porque aqui não há troca de material genético, né? Então, o que acontece? Ela está ali, ó, de repente o DNA se duplica e ela começa a se dividir, formando novas bactérias. Prestem atenção, pessoal. Vou dar 2 exemplos que vocês podem perceber que no nosso dia a dia, de alguma forma, já aconteceu. Por exemplo, você está tomando um antibiótico. O antibiótico é aquele medicamento que mata a bactéria, certo? Não adianta tomar antibióticos para vírus, nós já vimos que eles são resistentes a antibióticos. Então, você tem um horário, o médico fala assim, olha, não muda o horário. Tome o medicamento no horário correto. Então, você tem que colocar para despertar, para ficar tudo certinho. Aí, um dia eu esqueci, eu tomei 10 horas o antibiótico da manhã. Eu só lembrei 10 horas da noite, 12 horas depois. O que pode acontecer com este tratamento? Pode ser que ele tenha simplesmente perdido a capacidade de destruição da bactéria. Por quê? Porque a bactéria vai ficando fraca. Então, o antibiótico está ali combatendo a bactéria. De repente, você dá 12 horas para essa bactéria se adaptar. O que ela faz? Ela começa a se bipartir. E ela começa a transmitir, olha lá a seleção natural, ela começa a transmitir a característica nova de resistência àquele antibiótico. Então, você ajuda a fabricar uma superbactéria, aquela bactéria que é resistente àquele antibiótico que você estava tomando. Já existe um nome esse processo que eu já vou mostrar para vocês. Então, a reprodução normal da bactéria é por bipartição. É essa reprodução. Porém, quando você coloca a bactéria de alguma forma num modo de adaptação, ela se adapta muito mais rápido. Por quê? Porque ela adquire aquelas características genéticas que ela precisa para sobreviver àquele antibiótico e ela transmite isso aos seus descendentes. Aí, quando você 12 horas vai tomar um medicamento, tomou água para a bactéria. Tomou. E tá vendo que não está melhorando? Não está melhorando. Vai ao médico, o médico fala, você tomou direitinho? Ai, doutor, é que no segundo dia, eu tomei 12 horas depois, pode trocar o antibiótico, perdeu a função do antibiótico. Então, isso acontece. Tanto que eu lembro que eu estava dando antibiótico para minha filha
E eu acho que foi no 5º dia, eu viajei e esqueci o antibiótico. O antibiótico você não compra assim, né? Você precisa agora da receita dupla e tudo mais. Aí ela ficou sem o antibiótico. E a vontade que eu tinha era de voltar. Mas já fazia 5 dias, ela tinha melhorado e tal. No outro dia, eu comentei com um médico o que havia acontecido. Ele falou, Carla, quanto tempo? Eu falei, já é o 5º dia. Ele falou, a chance da bactéria sobreviver é mais difícil, porque 5 dias seguidos. Então, você vai continuar dando antibiótico. Eu voltei para casa no outro dia e vamos ver. E deu certo. Deu certo. Agora, quando ele fala que abaixo do 3º dia, a bactéria ainda não morreu. Então, a chance dela se reerguer, vamos dizer assim, transmitir essas características aos seus descendentes é maior. Então, o antibiótico tem que tomar no horário correto. Pô, mas deu 2 horas da manhã. Põe o relógio para despertar, tome o medicamento 2 horas da manhã, senão ele perde a função. Então, eu vou até mostrar para vocês como que ele faz essa reprodução, essa transmissão aí aos seus descendentes. Vocês estão vendo aí reprodução sexuada por conjugação? Sim ou não? Sim. Sim, o que aconteceu aqui? Vamos pegar o meu exemplo do antibiótico. Então, vamos dizer assim, o antibiótico deveria ser tomado 10 horas da manhã e ele foi tomado 10 horas da noite. Olha o que aconteceu aqui com a bactéria. Olha que esperta. Ela se biparte. Depois que ela se biparte, que é uma reprodução assexuada, olha o que ela faz. Ela pega um material genético modificado pelo antibiótico e se liga a outra bactéria e transmite esse material genético. E essa bactéria fica resistente ao antibiótico. O que essa bactéria faz quando ela adquire um novo material genético? Ela se reproduz de novo. Aí ela se reproduz de novo. Aí ela vai se bipartindo com esse novo material genético. Quando você for tomar medicação lá às 10 horas da noite, ela já se bipartiu, já conjugou e já se bipartiu várias vezes. Gente, porque a reprodução da bactéria é muito rápida. Bipartição é muito rápida, ela vai se dividindo várias vezes. Ela cresce e se biparte, ela cresce e se biparte em minutos, assim, certo? Então, repetindo, o que acontece? A conjugação acontece sempre? Não. A reprodução normal, gravem isso, prestem bastante atenção. A reprodução normal da bactéria é reprodução assexuada por bipartição, certo? Quando que acontece a reprodução sexuada por conjugação? Só quando é provocado. Isso daqui é um processo, vamos dizer, de seleção natural, para ela conseguir sobreviver. Então, quando de alguma forma ela tem que sobreviver a esse material genético que ela está sendo exposta, ela está recebendo antibiótico. Ela vai morrer. De repente, você dá um prazo para ela. Este prazo é o prazo onde ela pega essa resistência, se liga a outra bactéria, transmite o material genético modificado para essa bactéria. Essa bactéria se torna imune a esse antibiótico e para ela conseguir viver, ela vai se bipartindo e transmitindo essas características modificadas aos seus descendentes. Ela se torna uma superbactéria. Eu tenho um exemplo na família, eu gosto de dar exemplos porque grava mais fácil. Eu tenho uma tia, ela sempre foi totalmente descontrolada com medicamento. Tinha uma dor de cabeça, tomava antibiótico. Tinha uma dor no dedinho, tomava antibiótico. Minha mãe comenta que ela sempre passou a vida toda tomando medicamento, assim, de uma forma descontrolada. E essa minha tia, ela agora, com 80 anos, ela está com uma ferida na perna. E essa ferida é uma ferida bacteriana. Ela foi internada e o médico falou, tranquilo, nós vamos tratar com antibiótico. Porém, gente, não tem antibiótico que combata aquela ferida. Ela tem uma superbactéria, porque o corpo dela está adaptado a todos os antibióticos que ela tomou a vida toda. A bactéria fez esse processo de conjugação várias vezes e não tem como. Ela ficou 6 meses internada, utilizando medicamentos, fazendo todas as formas. Ela já estava cansada, a gente achava que ela não ia sair mais do hospital, porque ela ficou 6 meses, gente, ano passado, internada por causa de tratamentos que não combatiam a infecção. Resumindo, perdeu a perna.
amputaram a perna, ela está viva, está numa cadeira de rodas, porém, ela perdeu a perna por uma situação que ela poderia ter conseguido sair dessa. Olha a gravidade de você consumir medicamentos sem prescrição médica. Por este motivo, hoje você não compra antibiótico assim. Em hipótese alguma, você não compra. Eu já tentei, uma vez eu derrubei o frasco do antibiótico, quebrou, eu tentei, era final de semana, você não compra mais. Né? Então, isso é importante, porque as pessoas tomavam antibiótico de uma forma indiscriminada e depois, olha lá o que acontecia, a conjugação, e quando você precisar mesmo do antibiótico, ele não vai mais fazer efeito. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Todos entenderam a diferença entre reprodução por bipartição e conjugação? Sim. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Professor, a origem dos seres vivos veio de... Nós já falamos sobre isso, Alan. Lembra que a Pro comentou que as bactérias surgiram há pouco tempo em Marte. Pode ser que um dia evolua e que pode surgir outros tipos de seres vivos, sim. Nós comentamos sobre isso, né? Porque foi assim, se você analisar que foram bilhões de anos de evolução, isso pode acontecer sim, certo? Se for mesmo evolução química que deu origem aos seres vivos. Porque nós não podemos esquecer que todas as hipóteses, panspermia, Pedro, ok, panspermia, evolução química, todo esse processo, ele é um processo hipotético, tá? Nada é teórico, ó, certeza, todos nasceram de evolução química. Ainda não tem isso. Tá bom, pessoal? Eu vou repetir, devido a pedidos, eu vou repetir a reprodução, certo? Vou repetir aqui. Eu sei que é mais complicadinho. Pronto, em jogo que você cria uma bactéria, vírus, etc. E seu objetivo é exterminar a humanidade com o que você criou. Ah, já me falaram. Várias vezes eu dou essa aula e já me falaram desse jogo, né? Interessante. É o Plague Inc. O que eu espero que esse jogo mostre, né? Porque eu acho interessante que alguns jogos mostram tudo direitinho. Eu espero que esse jogo mostre que vírus não se combate de hipótese alguma com medicamento, certo? Gente, olha lá. Então, Se combate com vacina. Com vacina, isso mesmo, Alan, muito bem. Se chama Plague Inc., é isso? Plague Inc. Inc. Legal, gente. Eu gosto quando tem algumas coisas assim, que eles mostram a parte científica correta, né? Correta. Então, vamos lá. Voltando na parte da reprodução. Cadê? Olha aqui. Pessoal, se eu perguntasse assim para vocês, numa prova, qual é a reprodução da bactéria? Pessoal, a reprodução da bactéria é assexuada por bipartição. Essa é a reprodução dela, não é conjugação. A reprodução da bactéria é assexuada por bipartição ou cisparidade, certo? Mas por que existe a conjugação? Para ela se tornar resistente. Então, vamos dizer que a reprodução da bactéria por conjugação, ela só acontece quando há ação humana, quando há uma ação artificial para provocar essa reprodução bacteriana. Por exemplo, se eu tomar um antibiótico corretamente, ela não vai conjugar, porque eu não dei esse prazo para ela. Então, aqui, nós temos a reprodução assexuada por bipartição, ela vai se dividindo, você tomou o antibiótico, ela vai parar a reprodução, não acontecerá mais, vai encerrar, ela vai morrer porque ela é combatida com antibiótico. Porém, Pedro, é nesse momento que entra a ação humana, né? Quando você toma um antibiótico de uma forma errada, você consumiu o antibiótico e era de 12 em 12, você tomou de 16 em 16, ou só lembrou no outro dia. O que ela faz? Ela já tinha recebido esse material genético, não é material genético, essa carga diferenciada do antibiótico. A partir daí, você deu um prazo para ela criar forças novamente. Ela não morreu, ela criou forças. E aí o que ela vai fazer? Ela vai tentar transmitir essa característica nova aos seus descendentes. Então, o que ela faz primeiro? A reprodução comum dela, que é assexuada por bipartição, ela faz essa reprodução. Quando ela faz, ela se liga ao seu descendente
E ela, por isso que é sexuada. Está havendo aqui uma troca, ela está doando o seu material genético. Aí ela pega esse material genético modificado, né, resistente ao antibiótico, e ela se liga por um sítio de ligação, olha lá, ela se liga por um sítio e ela transmite este material genético. A partir do momento que ela transmite esse material genético, essa bactéria já é outra. Ela já tem a resistência. O que essa bactéria vai fazer? Começar a se bipartir. Se bipartir formando uma nova bactéria. Então, quando você for tomar novamente um medicamento, você já não está mais combatendo aquela bactéria, você já está combatendo uma bactéria chamada de superbactéria, porque ela já está resistente ao antibiótico. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a bactéria, em nenhum momento, ela faz conjugação normalmente. Ela só faz quando ela é exposta a uma situação que poderia levá-la à morte. E ela tem esse intervalo de tempo para ela resistir, certo? Pessoal, o que nós vamos fazer? Eu acho importante isso. Vocês vão pegar o caderno agora, vocês vão escrever reprodução bacteriana, e explicar bipartição e explicar cisciparidade. Coloquem assim, reino monera, reprodução, certo? Eu vou abrir um documento aqui. Então, assim, vocês têm, acho que 5 minutinhos vocês explicam aí, tá? Eu vou esperar. Então, vocês vão colocar aí reino monera, reprodução, aí vocês vão explicar bipartição e conjugação. Podem fazer enquanto eu abro o documento aqui, tá bom? Para vocês verem como eu quero. Pro, mas eu não lembro. Tente explicar do jeitinho que vocês entenderam. Pro, reino monera, reprodução, e é para explicar o quê? A bipartição, a reprodução assexuada e a reprodução sexual, certo? Eu vou espelhar para vocês aqui, só para vocês verem como eu quero. Cadê vocês? Eu não entendi o que é para fazer. Tá, espera só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês vão colocar assim, ó. No caderno, tá? Como se eu estivesse passando lá na lousa. Reino monera, reprodução. Aí vocês vão colocar assexuada. Bipartição ou cisciparidade. Agora vocês vão explicar. Quem vai explicar são vocês. Explica a reprodução normal da bactéria, que é essa da bipartição ou cisciparidade. Então você vai explicar, eu não vou colocar agora, vou esperar vocês explicarem. Quando vocês acabarem de explicar, vocês vão explicar a sexuada por conjugação. Certo? As duas que nós acabamos de ver. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Professora? Oi, Pedro. Cisciparidade é a mesma coisa que bipartição, né? Isso, é a mesma coisa. Tem até outro nome, eu vou colocar todos os nomes. Tem algumas literaturas que falam conjugação binária. É tudo a mesma coisa, tá bom, gente? Vou tirar aqui um minutinho, já volto lá, tá? Ver o que o pessoal está falando.
Helena, só um minutinho, que a Pro já te fala. Está lá na página 137. Lá na página 137. Vai demorar ainda. 137, tá bom? A assexuada é a conjugação, ô Lucas, tá bom? Tem que explicar as duas. Tava na prova isso, né? Alguma coisa parecida, né? É, sim, porque nós vimos reprodução. Eu estou confusa. O título é Reino Monera? Sim, o título é Reino Monera, que é o reino que nós estamos estudando. Aí, eu coloquei como tópico reprodução, porque nós só estamos falando agora da reprodução, tá bom? Vou espelhar lá para vocês. Olha lá. É isso que eu quero. Ó, Reino Monera, reprodução é o título. Assexuada bipartição e assexuada por conjugação. Tem que explicar os dois. Eu já vou deixar aqui em cima para eu não esquecer a tarefa de casa, tá bom, gente? Ô, Pro, Oi. a gente vai poder ler? Sim, eu quero. Tá bom. Eu quero, tá bom? Tarefa já está aí, pessoal, 145. Podemos ou não, gente? Calma aí, Pro.
Pro, Oi. terminei. Posso ler o meu? Eu ia começar agora. Helena, assexuada você fez por bipartição? Fiz. Então leia. Ô, Pro, só uma pergunta antes. Quando eu digo que é bipartição, o que é, Pro? Ela se divide em duas, sempre em duas. Por isso que é bi, tá. tá bom? Pro, eu coloquei que uma bactéria se duplica e o material genético é dividido no meio, formando assim duas novas bactérias. E como a reprodução é assexuada, são formadas clones. Muito bem, certinho, é isso mesmo. Deixa Posso ler só... assexuada, Pode, Pro? só um minutinho. Só um minutinho, pessoal, vamos fazendo aí. Carla, hoje, na hora que Oi. você terminar a sua aula, por favor, passe o anfitrião para mim, que eu preciso ficar com um aluno depois do horário, tá? Ah, tá bom. Obrigada. Ó, então vamos lá, pessoal. Segura um minutinho aí, Helena, que nós vamos fazer essa correção primeiro. Então, olha lá, assexuada vocês têm que colocar que é a reprodução natural da bactéria, tá, gente? É a reprodução natural das bactérias. Onde se duplicam, transmitindo o mesmo material genético ao seu genitor, formando um clone sem variabilidade genética. Alguém ficou com alguma dúvida em relação à bipartição, gente? Vocês entenderam? Oi. Pode, Carol. Posso ler a minha? Pode, Carol. A reprodução assexuada ocorre por bipartição quando uma bactéria duplica o seu DNA. Esses dois materiais genéticos se separam, criando assim uma nova bactéria idêntica, clone. Nesse tipo de reprodução não há troca de material genético. A reprodução assexuada por bipartição é a mais comum entre as bactérias. Isso mesmo, é a reprodução natural. Muito bem, olha lá. É a reprodução natural onde se duplicam transmitindo o mesmo material genético ao seu genitor, formando um clone sem variabilidade genética. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Pode, deixa eu só ver se tem pergunta no chat. Quem falou, posso ler a minha? Eu, a Maria. Pode ler. Quem pediu, ainda é da bipartição, tá, gente? Tá. Pode ler. A reprodução assexuada é aquela que ocorre sem a participação dos gametas. É uma reprodução relativamente rápida e simples, que dá origem a indivíduos iguais aos seus genitores. Por serem iguais aos organismos que o geram, dizemos que se trata de clones naturais. Muito bem. Olha, pessoal, vocês entenderam bipartição. Muito bem. Mais alguém gostaria de expor? Podemos ir para a conjugação? Sim? Então, vamos lá, pessoal. Sexuada por conjugação. Helena, pode ler. Depois vocês vão pedindo, tá? Pode ler, Helena. Na sexuada, duas bactérias se aproximam, criam um tubo entre elas, causando a troca de DNA entre elas. Sim, mas você tem que falar o porquê, tá bom? Porque não é uma reprodução comum, então tem que falar o porquê. Alguém fez? Quer falar? Eu posso falar a minha? Pode, Lucas. Nessa reprodução por conjugação ocorre a troca de material genético entre organismos, a separação do envolvido e só posteriormente a formação de novos indivíduos. Sim, você chegou um pouquinho mais, mas ainda falta falar o porquê. Carol, você estava liberando o áudio, pode falar. Esse tipo de reprodução ocorre quando duas bactérias chegam perto uma da outra, formam um denominado tubo proteico e transferem o DNA de uma para a outra.
criando uma nova bactéria com características de ambos materiais genéticos, não sendo um clone. Essa reprodução é mais rara e ocorre quando alguém, por exemplo, toma um antibiótico, a bactéria cria uma proteção contra ele e passa as novas bactérias. Muito bem, pessoal. Ô, Helena, sua resposta está correta. Só tem, do Lucas também. Só tem que incluir o seguinte: a reprodução sexuada por conjugação só acontece, a próxima aula eu vou digitar, ela só acontece quando a bactéria está lutando para a sobrevivência ou ela tem que transmitir caracteres novos, tá? Então, na próxima aula eu passo, aí o restante está correto aí, certo? Próxima aula eu passo essa correção que só faltou essa. Deixa eu só salvar aqui para nós utilizarmos na próxima aula. Tudo bem, gente? Ô, Pro, posso falar como é que ficou? Pode. Ficou assim. Nessa reprodução de conjugação, ocorre a troca de material genético entre organismos, a separação dos envolvidos e só posteriormente a formação de novos indivíduos. Só ocorre quando a bactéria tem de sobreviver e transmitir novos caracteres aos seus genitores. Muito bem, é isso mesmo. Pessoal, até a próxima aula. Eu já deixei a lição lá para vocês, que é a página 145, e terminar a conjugação, certo? Marisa, eu já te passei, tá bom? Tchau, Pro. Tchau, gente. Nada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.